Curso Apometria e Umbanda na visão de Ramatiz. Estamos na videoaula 6, página 219 do livro de referência Apometria e Umbanda. Acompanhe o descritivo deste vídeo, o link que você é redirecionado para a playlist do curso e já sai assistindo as videoaulas. Hoje, um tema muito interessante, um relato de caso. A ex-dançarina que encantava os homens. O que aconteceu na vida presente, atual, que ela se desequilibrou. Vou explicar esta animação que está aí do lado, o que significa aquela energia, aquele fluido vermelho subindo ao longo da coluna vertebral. Fica comigo, essa videoaula está bem legal. O atendimento com apometria é muito importante se ter uma ficha de avaliação do consulente e se anotar o que acontece durante os atendimentos. Então é importante o grupo ter um secretário, alguém que se preocupe com esses registros e que fique isso arquivado numa pasta correspondente. O que a gente anota? Histórica clínica do consulente, qual foi o diagnóstico durante os atendimentos, o que foi feito durante o atendimento, técnicas e procedimentos aplicados, qual foi a orientação que foi dada e a conclusão final e histórico espiritual do consulente. Isso é importante porque a nossa memória é falha e o consulente voltando a ser atendido novamente, você tem a ficha lá, tudo anotadinho que aconteceu desde a queixa inicial do consulente, qual foi o motivo do transtorno, da aflição que levou ele a pedir atendimento. Esse registro dos atendimentos apométricos acaba formando uma casuística muito interessante que nos dá embasamento em afirmar que o método apométrico trazido pelo Dr. Lacerda, de fato, tem uma ciência por trás e funciona dentro das leis cósmicas. O Dr. Lacerda, desde o início, deu um tratamento científico para estas suas experimentações de pesquisa no campo do mediunismo. Então, esse relato de caso de hoje, a ex-dançarina que encantava os homens, a consulente, ela é do sexo feminino, 37 anos, católica, solteira. As iniciais, CLF, obviamente, elas foram trocadas para se preservar a privacidade do consulente. Histórica clínica da consulente, depressão intensa, emagrecimento galopante, ela perdeu 12 quilos em menos de 50 dias. Sentia-se sugada, muito cansada, sem energia, sem disposição para fazer as atividades mais simples do dia a dia. Pensamentos suicidas recorrentes, então ela pensava em tirar a sua própria vida, estava com um pensamento ruminante, uma ideia. Parecia estar amarrada em algo que a quer levar embora por uma viagem sem volta. Perturbação generalizada, dificultando os relacionamentos e as ideias embotadas, discernimento embotado, como se estivesse numa névoa. Apresenta-se em estado de abatimento geral e de aparência muito cansada, desfalecida, quase que no último fio de vida. A impressão que dava ela iria desencanar a qualquer momento. Faz psicoterapia, mas não está encontrando soluções, respostas para os seus problemas. Procura desesperadamente um amparo espiritual, um socorro, um acolhimento que auxilia a discernir e perceber melhor o que está acontecendo com ela. Diz não apresentar sensibilidade mediúnica para trabalhar, embora seja sensível ao ambiente, a fluidos, a vibrações. Já procurou tratamento em centros espíritas tradicionais de algum tempo, mas disse que não auxiliou e não obteve respostas, e esse quadro de somatização que foi descrito aqui na história clínica do consulente, ele vem se agravando ao longo dos últimos 60 dias, sem solução. Diagnóstico: abertos campos vibratórios e desdobrados os corpos espirituais da consulente, notadamente o corpo astral. Quando isto é feito, todos os médios já estão desdobrados, campos de força firmados. De fato, se inicia
o atendimento prático de apometria, já foi feita a anamnese, já se anotou o histórico, a queixa do consulente, verificou-se desorganização vibratória no chakra laríngeo e no chakra Muladhara, o chakra básico. Apresentou entidade parasita de baixíssima vibração, deformada com licantropia, ou seja, numa aparência animal, fixada no corpo etérico dela, sugando-lhe com sofreguidão os fluidos vitais. Mostrou-se aos videntes do grupo enterrada até os joelhos, como se estivesse num lodaçal. O chakra Kundalini básico em total desalinho, e as chamas do Kundalini subiam pela coluna vertebral. Então, na altura do chakra básico, ela tinha uma cor avermelhada, pardacenta expansiva, e quase que num formato de cobra subia um fluido vermelho ao longo da sua coluna vertebral, demonstrando o Kundalini desorganizado. O que será que estava acontecendo? O Kundalini é aquela energia vital que se aloja no chakra básico Kundalini que todos nós temos. Em condições normais, ele vai se abrindo, vai subindo a coluna vertebral, pessoa fazendo meditação, a pessoa estando num caminho de espiritualidade, o médium maduro ao longo do tempo. A abertura do Kundalini, ela não traz processos obsessivos e desequilíbrios no campo da saúde, mas feito de forma desorganizada, sim. Por que será que isso estava acontecendo com esta consulente? Atendimentos, técnicas e procedimentos. O que foi feito durante o atendimento a essa consulente? Despolarização do estímulo de memória, reconstrução da rede elétrica sináptica. Nossa, o que é isso? Vou explicar. Vamos do início. Manifestação de um dos Exus que dava cobertura ao grupo, entidades de baixa envergadura espiritual densas foram retiradas do campo vibratório da consulente. Se limpou seus campos energéticos, removendo esses espíritos sofredores. Os preto velhos comandaram a regularização e a reativação do chakra Kundalini, o básico, normalizando-o, ou seja, aquele processo de desequilíbrio no chakra, como se fosse uma torneira que estivesse aberta, foi fechada, e o Kundalini, que ele estava oscilando ao longo da coluna vertebral, ele desce e se normaliza no chakra Muladhara, o básico. As entidades da linha do Oriente procederam uma despolarização de estímulo de memória que estava vibrando e causando esta somatização. Ao mesmo tempo, o ponto da sinapse nervosa na malha elétrica neuronal que está na nossa cabeça, no nosso cérebro, que vibrava essa ressonância, foi refeito. Lembro que despolarizar o estímulo de memória não é apagar a memória. Despolariza, ou seja, se minimiza aquele estímulo que está vibrando do subconsciente, que está gerando no estado de vigília o desequilíbrio. Foi marcado um atendimento 30 dias após. 30 dias após o consulente retorna, é feito um corte vibratório de bolsão de espíritos sofredores que estavam vibrando no umbral inferior e que estavam ligados vibratoriamente ainda com a consulente. Espíritos todos estes ligados à dança do ventre. Olha só, dança do ventre. Vamos explicar melhor. Vamos seguir aqui o nosso roteiro. Foi dada a orientação para a consulente para ela continuar com psicoterapia. Se explicou a situação para ela dentro do que era possível, seu entendimento, não abrindo vidas passadas, que a apometria, dentro da sua ética e método, não faz isso, e se pediu que ela desse um tempo com a dança do ventre, que ela frequentava uma academia de dança do ventre. Isso foi o gatilho que reativou uma memória dela do inconsciente profundo e que a partir daí causou todo esse desequilíbrio, atração de espíritos obsessores, sofredores, desafetos do passado. Já vou explicar isso. Conclusão histórico-espiritual.
Em vida passada, ela usava a dança do ventre para seduzir homens, sobreviver e ter poder. Poder do Kundalini desperto através do magnetismo que isso causa, dominava e hipnotizava os homens, e ela se utilizava dessa sensualidade, dessa força para hipnotizar aqueles com os quais ela queria, sobretudo, interesse financeiro e de poder. Usou muito isso. Caracterizou esta situação um quadro típico de transtorno anímico auto-obsessivo, porque essa ressonância de vida passada, ela mesmo, retomando atavicamente esse procedimento, embora não tivesse consciência disso, ela começou a atrair no astral inferior homens perturbados que procuram a energia Kundalini ou energia sexual. Então ela atraiu esses espíritos dementados, perdidos no passado, com grande desregramento. Obviamente a consulente não tinha consciência dessa situação. Nessa vida atual, ela não tinha a beleza de outrora, morava sozinha, não tinha um companheiro, estava morando sozinha e não sabe explicar o motivo que ela se interessou enormemente por dança do ventre. Foi uma força muito grande que se apossou dela e ela então inicia o aprendizado nesse curso e dispara todo esse quadro de desequilíbrio. Espíritos em mesma faixa de ressonância, de sintonia e ressonância com ela, perdidos no umbral inferior, reprimidos ou sem um órgão físico, procurando satisfazer os seus desejos, os seus sentidos, se acoplaram com ela, ocasionando essa sintonia com o bolsão de espírito sofredores do umbral inferior. Tirando esta imantação, ela teve condições, por esforço próprio, de equilibrar-se, o que não vinha acontecendo com atendimentos espirituais tradicional. Você fez uma revisão 60 dias após o primeiro atendimento, 30 dias após o segundo, a paciente estava bem, estava praticamente recuperada do seu peso, estava assistindo palestras e passes magnéticos no centro espírita e ela resolveu, por livre iniciativa dela e discernimento, abandonar definitivamente a dança do ventre, que ela concluiu que não era o caminho dela. Não vamos estigmatizar a dança. A dança tem a parte da arte, tem a parte da beleza, mas no caso específico dessa consulente, ela usou de forma equivocada, desordenada, a força da sua sensualidade, da sua beleza. Kundalini estando desperto através desta prática da dança para exacerbar o magnetismo da sensualidade, ela adquiriu muito poder magnético de encantamento dos homens e se utilizou muito disso numa vida passada e nesta presente encarnação, diante a mesma situação, gatilho, se vendo à frente, ela assistiu uma dança do ventre na televisão, no cinema, não importa onde, que trouxe à tona aquele impulso atávico dela dançar, mesmo não tendo a beleza de outrora, mas isso disparou todo esse processo e atração de espíritos desafetos, ou espíritos perdidos no tempo, espíritos que procuravam se alimentar do sentido da sexualidade ou do gozo sensório, a qual ela se colocou através da dança, novamente como uma esponja e caiu em desequilíbrio. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula. Deixe seus comentários aqui no canal, estarei respondendo a todos. Curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz.